Vamos então à leitura do Evangelho, fazer a nossa prece e depois a gente passa a palavra ao nosso amigo Sérgio, que fará os estudos da noite para a gente, né? Então nós abrimos o Evangelho, aqui caiu o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 7, provas da riqueza e da miséria. Eu não vou ler ele todo porque é bem longo, então nós vamos ler aqui uns 2 parágrafos. E diz assim: se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o seu sentido, Deus que a concede teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior e também dos que com ele a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isto não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, que se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui, e que esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem realmente considerava-se quite porque havia observado certos mandamentos, porém recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto segundo o mundo terrestre, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Uma linda página do nosso Evangelho, né? Vamos então fazer a nossa prece e iniciar o nosso trabalho. Querido e amado Jesus, Deus nosso Pai de infinita bondade, amigos e benfeitores espirituais que sustentam o nosso trabalho, nosso querido mentor Caibar Chúquio. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez todos reunidos em Teu nome, certos da Tua presença no amparo deste trabalho, para darmos continuidade ao estudo desse livro que tantas informações valiosas nos tem trazido para nos ajudar em nossa caminhada que aqui estamos realizando em busca da nossa perfeição. Te agradecemos, Senhor, e sabendo desse Teu amparo, nós te pedimos. Fortaleça os nossos propósitos de estarmos aqui dizendo sim ao Teu chamado, de termos, Senhor, a vontade
de aprendermos e praticarmos tudo isso que aqui estamos vendo, que aqui estamos aprendendo. Sabemos que este é o caminho, por isso ajuda-nos, Senhor, a realizá-lo sempre de acordo com a Tua vontade. Envolva hoje o nosso companheiro Sérgio, que fará o uso da palavra, trazendo para nós reflexões importantes para todos que aqui estão. Envolva todos nós, Senhor, neste momento, para que o nosso estudo, que o nosso trabalho esteja sempre, Senhor, realizado de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus, nosso Pai. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, Julinha, boa noite, DH, sejam bem-vindos. Eu vou liberar então para você, meu amigo Sérgio, vai lá, que Deus o abençoe. Bom, mais uma vez então, boa noite a todos, sempre com alegria renovada que vamos participar desse estudo, esperando que possamos nos manter, com nossas mentes, nossos corações abertos, sintonizados com o mais alto, para que esses ensinamentos sobre os quais nós vamos refletir nessa reunião possam penetrar em nós, para que deles façamos uso para realizarmos o progresso que aqui viemos buscar nessa atual reencarnação. Bom, o estudo de hoje então é sobre o livro Libertação, de André Luiz, psicografado pelo nosso Chico Xavier. Nós estamos aí no capítulo 18, conforme está anunciado, intitulado Palavras da Benfeitora. Nesse ponto do livro, André Luiz e a equipe de benfeitores da qual ele participava já havia conseguido a libertação de Margarida, que era o alvo, o objetivo principal da missão que veio aqui à Terra. Conseguiu a libertação de Margarida do jugo daqueles espíritos que estavam ali a obsidiando fortemente, inclusive com a presença de inúmeros ovoides ligados à sua mente, que estavam lhe trazendo grande sofrimento, grande dor, grande perturbação. Sofrimento esse que se estendia, como nesses casos acontece, a toda a família. E Margarida se encontrava ali no leito, em estado depressivo, quase que absoluto, né? Sem conseguir fazer nada, sem disposição, sem ânimo. Então, nesse ponto do livro, a equipe de benfeitores já havia conseguido libertar Margarida dessa influência obsessiva desses espíritos perturbadores. Então, conta André Luiz que, após esse êxito, inclusive com a conversão para o bem de muitos daqueles espíritos que estavam ali obsidiando fortemente, levando aquele sofrimento à família, notadamente o espírito chamado Saldanha, que era o chefe daquela falange do mal ali presente, o espírito do hipnotizador que estava ali atuando sobre Margarida, enfim, através do trabalho, né, de convencimento, no trabalho do bem, a equipe de benfeitores socorreu a família de Saldanha e, diante dessa demonstração de amor, de afetividade que a equipe de benfeitores deu, Saldanha, que já se encontrava predisposto, né, naturalmente, porque se ele não estivesse já com essa predisposição, de nada adiantaria o trabalho dos benfeitores, mas ele já estava já naquele ponto limite em que o mal já estava começando a cansar. E ele resolveu então aderir à causa dos benfeitores, ajudando o processo de libertação de Margarida. Então, a partir desse momento, a residência daquela família, narra aqui André Luiz, passou a ser um ponto de luz da espiritualidade benfeitora. Ou seja, passou a ser um local de socorro espiritual,
para onde acorreram vários espíritos necessitados, igualmente em estado de sofrimento, em busca de auxílio dos benfeitores, em busca de um lenitivo, de um alívio para suas dores. E André Luiz diz que é o que acontece todas as vezes que nós nos predispomos ao bem, à prática da caridade. A nossa casa se transforma em um foco de energia, um foco de luz, que vai em receber o amparo, o auxílio desses espíritos benfeitores. E se transforma nesse ponto de socorro espiritual. Era como se aquela casa tivesse se transformado num hospital de espíritos em sofrimento que para lá então acorreram. Conta aqui André Luiz que o chefe da equipe de benfeitores, Gúbio, inclusive, instalou à frente da casa pontos de luz demonstrando que a casa agora era um local de regeneração, um local de auxílio, não mais aquele local dominado por aquela falange, aquela quadrilha de espíritos do mal, perturbadores, que estavam há tanto tempo ali lotados, levando sofrimento àquela família. Então, a partir desse momento, passaram a acorrer àquela casa diversos espíritos em busca desse socorro. E nessa reunião, que o benfeitor, o chefe da equipe de benfeitores, que é Gúbio, promoveu uma reunião à noite para orar por todos eles, fazer aquele momento de vibração, né, em favor daqueles espíritos que estavam lá em busca de socorro. Naquela reunião compareceu um espírito de um nível de evolução acima, um espírito que estava num outro patamar, que era o espírito de Matilde, que vinha a ser mãe do chefe de tudo isso, que é Gregório, né? O espírito que é o mentor de toda essa falange do mal. Então Matilde se materializou e dirigiu algumas palavras àqueles espíritos que estavam ali, todos em busca da regeneração, buscando reencarnar, todos manifestando a vontade de reencarnar como uma forma de se transformarem, de saírem daquele sofrimento em que se encontravam no mundo espiritual. Então, as palavras dirigidas por Matilde a esses espíritos estão aqui retratadas nesse capítulo, que nós vamos hoje dar seguimento. No capítulo passado, o estudo que foi conduzido pela nossa amiga Beth, parou aqui num determinado momento em meio às palavras de Matilde. Hoje nós vamos dar continuação a essas palavras, refletindo sobre o que a benfeitora quis ensinar, porque esse ensinamento é proveitoso não apenas para aqueles espíritos que estavam ali em grande dor, em grande sofrimento, mas também para todos nós, né? Serve de ensino para todos nós. Então narra André Luiz. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despediam raios de intensa luz e exclamou maternal. Então vamos ver as palavras de Matilde naquele momento, continuando a sua oratória àqueles espíritos. Então diz ela se dirigindo àqueles espíritos: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Quer dizer, ela está mencionando aqui que aqueles espíritos estavam pleiteando a reencarnação como uma maneira de desfazer aquela situação porque estavam passando no mundo espiritual. Ela diz aqui: sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual, ou seja, o perispírito maculado pelas consequências do erro, pelas consequências dos equívocos ou do mal que eles tenham praticado. Eles estavam então pleiteando o benefício da reencarnação. Contudo,
Continua a benfeitora. Já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Então, Matilde está levantando aqui uma série de questionamentos, né, para que aqueles espíritos reflitam se eles estão realmente já aptos a receberem o benefício da reencarnação. Porque se eles não tiverem operado essas transformações, né, que ela cita aqui, a reencarnação estaria sendo mais uma vez desperdiçada. Então ela chama a atenção, em primeiro lugar, para o esquecimento dos males que foram causados na Terra. Esquecimento aí no sentido de saber superar esses males, né? Claro que não se trata de um esquecimento material, porque para isso a memória não permite, né? Mas o esquecimento no sentido de já ter superado a importância que se atribui aos males que sofreram ou que causaram na vida da Terra. Então é um princípio, é um ponto necessário para que a nossa vinda à carne possa ser frutificada, possa ter um resultado positivo, né? Não ficarmos presos ao mal que sofremos ou que causamos em existências pretéritas. Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Esse é um ponto também crucial e dos mais difíceis. É nós praticarmos o reconhecimento dos erros, né? Reconhecimento de que erramos, porque a nossa tendência ainda é querer nos justificar, querer atribuir a outrem as causas pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. Então diz aqui a benfeitora da importância que é nos reconhecermos errados, reconhecer que nos equivocamos, saber que isso faz parte da nossa evolução, do nosso processo, espíritos em processo que somos, né? Do nosso processo evolutivo, porque nós ainda vamos cometer muitos erros, né? Nós ainda vamos passar por essa experiência do ensaio e o erro. Nós vamos procurar acertar, mas vamos, em determinados pontos, nos equivocar, vamos errar. Então é preciso reconhecer o erro, reconhecer que erramos e nos mostrarmos predispostos a fazermos a necessária retificação. É outro ponto que a benfeitora aqui destaca. E ela continua: fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Ou seja, temos a disposição, a vontade, né? O bom ânimo de passarmos por essas situações, que ainda vão ser difíceis, mas que são necessárias, que nós passemos por elas sem aflições, como ela chamou aqui, sem aflições alucinatórias. Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Ou seja, aqui ela está se referindo à prática do bem, né? Aprendermos a servir, a praticarmos a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão. Então, é outro ponto, né, outro requisito indispensável para a nossa reencarnação ser proveitosa, para que nós possamos estar habilitados a desfrutar desse benefício divino, que é o processo de reencarnação. Aprendermos a servir no bem, a procurarmos seguir os ensinamentos de Jesus, que não recomendou outra coisa a não ser a prática do amor e a caridade. Jesus não condicionou
o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa felicidade ao processo religioso, à prática de culto, a nenhuma religião. Não, ele condicionou unicamente a prática do amor. Esse ele disse que era o primeiro mandamento. E o que é o amor? O amor é a caridade em movimento, conforme a doutrina nos explica. Amor e caridade estão intrinsecamente e indissoluvelmente ligados. Então, é preciso aprendermos a essa prática do amor, através do trabalho no bem, em favor do nosso semelhante, do nosso irmão necessitado, para podermos ter uma reencarnação proveitosa. Outra requisito aqui que ela cita: auxiliaste os companheiros do caminho evolutivo e salvador com a intensidade e eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora. Quer dizer, se nós estamos rogando a intercessão, né, como aqueles espíritos estavam ali pedindo a Matilde, na qualidade de benfeitora, que intercedessem por eles, possibilitando a eles a oportunidade da reencarnação, então ela quer saber se eles já estavam aptos, se já praticavam a colaboração para com os companheiros do caminho evolutivo, ou seja, aqueles que estão conosco aí em processo de evolução. Se nós não estamos, não aprendemos ainda a ajudar ao próximo, né, a auxiliarmos esses companheiros que estão conosco no caminho da evolução, com que moral, com que direito nós poderemos rogar a colaboração intercessora dos benfeitores espirituais? Então é preciso que nós tenhamos em primeiro lugar, temos em mente em primeiro lugar, que para contarmos com o benefício intercessório dos bons espíritos, é preciso que nós também nos disponhamos a auxílio, a interceder pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante. Outra questão que ela levanta: que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Quer dizer, o que esses espíritos já fizeram de positivo para se credenciarem, que boas obras eles já realizaram para se credenciarem a essa nova oportunidade? Com quem contais para vencer nas experiências porvindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Inveja ou do ciúme sem plantar? Armazenastes bastante, pulou um texto aí, um trecho aí. Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não intoxicardes amanhã no plano físico sob o bombardeio sutil de raios pardos de cólera, inveja e ciúme nefasto? Quer dizer, então, ninguém pode colher sem plantar. Tudo bem, Elô? Já corrigimos aqui, já lemos aqui o trecho conforme. Ninguém pode colher sem plantar, né? Então ela quer saber se esses espíritos que estão ali pleiteando a reencarnação, se eles já aprenderam a plantar, se eles já conseguiram se livrar dessa influência perniciosa do ciúme, da inveja, do egoísmo, para poderem aproveitar a sua reencarnação. E ela diz que o lavrador não pode colher sem plantar. Então é preciso essa transformação. Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Quer dizer, se nós não estivermos receptivos a essa luz eterna, né, que é a influência dos bons espíritos, a influência da providência divina a nosso favor, se nós não estivermos com corações abertos, receptivos, nós estaremos criando uma barreira vibratória que vai nos impedir receber esse benefício. Então é preciso que nós estejamos sintonizados. É a velha questão da sintonia, né? Com as nossas mentes, nossos corações sintonizados com esse mais alto, para que eles possam interceder por nós, que eles possam nos ajudar. E é isso que a benfeitora indaga. Será que aqueles espíritos já estão com seu coração
abertos à percepção da luz divina. E ela continua: ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Quer dizer, a reencarnação não é uma dádiva que nós venhamos receber sem termos esse merecimento. É preciso que nós façamos jus a esse benefício, porque é através da reencarnação, é através da prova na vida carnal que nós vamos realizar as experiências, vivenciar as experiências necessárias ao nosso crescimento. Oi, Elisa, boa noite. Elisa, boa noite. Nós vamos realizar essas provas necessárias ao nosso crescimento. Então é preciso, como diz aqui a benfeitora, é preciso que nós trabalhemos para que venhamos merecer, porque a reencarnação não é, o objetivo da reencarnação não é nós virmos aqui para a Terra para apenas desfrutarmos das benesses que a vida material nos proporciona. Não é, como costuma se dizer por aí, gozar a vida, né? Aproveitar a vida, ter uma vida na ociosidade, uma vida apenas de diletantismo, de gozo, de fruição dos bens. Então é preciso nós nos conscientizarmos de que a reencarnação ela faz parte do processo reencarnatório. O trabalho é fundamental, é uma das leis naturais. Que amigos beneficiaste para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor. Quer dizer, nós já cultivamos esses amigos, né, esses entes queridos que venham aceitar, nos receber aqueles espíritos, né? Ela está se dirigindo àqueles espíritos, se eles já cultivaram amizade, afetividade, afetos, que possam lhes servir, como ela diz aqui, através do sacrifício da paternidade e da maternidade. Quer dizer, é preciso também que tenhamos, né, que ao nos prepararmos para a reencarnação, que nós tenhamos esses afetos, esses entes queridos dispostos a nos receber. Então ela indaga aqui desses espíritos se eles já cultivaram esses afetos, se eles já cultivaram esses amigos para recebê-los como pai e como mãe. E ela continua: não vos iludais. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem por agora a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Então ela está aqui se referindo a espíritos ainda muito atrasados, que não têm consciência do que é o processo reencarnatório, dos objetivos da reencarnação, que é o nosso crescimento, é passarmos pelas provas, pelas expiações necessárias a esse crescimento, é sermos também co-criadores, ou seja, participarmos da criação, da obra da criação. Então ela se refere aqui a espíritos que recebem a reencarnação como irracionais, como ela diz aqui, como os animais que estão ainda naquela fase de aperfeiçoamento dos instintos para ingressarem mais tarde no reino hominal, transformarem-se então em espíritos. Então os animais, nessa fase, eles não têm consciência da existência deles, né? O princípio espiritual nessa fase, no reino animal, não tem consciência da sua existência, eles não têm consciência de Deus, eles não têm consciência do que estão fazendo da sua existência, né? Então eles recebem a reencarnação dentro daquele automatismo, que vai apenas passando de espécie a espécie, como uma forma de aperfeiçoar seus instintos, para então se habilitarem a ingressar na fase hominal, como espíritos humanos. Então ela diz aqui que certas criaturas,
tão primitivas estão em sua evolução, que ainda agem como esses animais, ou seja, não têm consciência do processo reencarnatório. Isso nós vamos ver também em várias obras aí mediúnicas, né, de espíritos, trazendo relatos de espíritos que reencarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam, sem terem a menor consciência desse processo, né? Para eles é tudo a vida é uma continuação de encarnações e desencarnações, sem que eles percebam, sem que eles tenham consciência desses fenômenos, desse movimento. Quer dizer, eles vêm para a carne, continuam vivendo apenas para as coisas materiais, apenas pelo instinto, e voltam para o mundo espiritual da mesma maneira, reencarnam da mesma maneira. Exato, Elisa, esse estudo dos três reinos é uma das coisas mais, para mim, mais interessantes que tem no Livro dos Espíritos, né? Essa demonstração da bondade de Deus, que permite que esses seres que nós consideramos inferiores, como os animais e as plantas, venham se elaborando pouco a pouco, galgando a cada experiência um novo degrau, e que um dia serão como nós, serão espíritos, estarão no mesmo patamar da espiritualidade que nós. Então esses espíritos primitivos, ela chama atenção aqui para essas criaturas primitivas, que não têm consciência, que reencarnam e desencarnam da mesma maneira, não mudam nada, não se transformam, continuam no mesmo. Então é uma reencarnação absolutamente, é um tempo perdido. E ela continua: para nós, senhores de vigorosa inteligência, que já atravessamos vários climas evolutivos. Desculpa, me perdi aqui. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Então ela está citando aqui espíritos que já passaram por várias experiências, como ela diz, né? Já passaram por diversas situações, já foram ofendidos e já se tornaram ofensores, já amaram e já praticaram ódio, acertaram e erraram, resgataram determinados débitos e contraíram outros. Então já passaram por uma certa experiência, esses espíritos que ela está aqui se referindo. Então, para esses que já têm essa vivência, que já têm essa consciência, já passaram por essas experiências, tem que se conscientizar, né, já estão prontos para serem conscientizados de que a reencarnação não é um simples processo de anestesia da alma, como ela diz aqui. Ou seja, o processo da reencarnação não objetiva pura e simplesmente tirar o espírito daquele sofrimento em que ele se encontra no mundo espiritual, porque é o que aqueles espíritos que estavam ali estavam buscando. Eles estavam em tal situação de sofrimento que eles queriam reencarnar para sair daquela situação. Então a benfeitora tenta mostrar para eles que o objetivo da reencarnação não é esse, não é pura e simplesmente anestesiá-los daquela dor, trazer-lhes um alívio, um lenitivo para aquela situação de sofrimento em que ele se encontrava no mundo espiritual. Não, o objetivo da reencarnação vai muito mais além, é muito mais profundo. É fazer-nos passar pelas provas e expiações necessárias à nossa transformação, ao nosso crescimento. É fazermos co-criadores, ou seja, contribuintes da obra da criação. Então é isso que a benfeitora tenta mostrar, que aqueles espíritos estavam equivocados, pensando na reencarnação apenas como uma maneira de sair daquela condição de sofrimento. Porque tem espíritos que estão em situação tal no mundo espiritual, né, situação de dor, de sofrimento, que eles não veem outra saída para serem aliviados senão o ingresso na vida carnal,
no processo da reencarnação. É uma válvula de escape para eles. Então a benfeitora está mostrando aqui o equívoco que é essa ideia. É indispensável, pois, continua ela, que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, abrigando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Quer dizer, é preciso que nós, então, venhamos melhorar o nosso tom vibratório, a nossa sintonia vibratória, a nossa consciência. Como ela diz, alargando para o bem supremo e iluminando, ou seja, compreendendo melhor essas questões, estando então aptos a recebermos a claridade renovadora do Divino Mestre, conforme as suas palavras. E ela continua: a mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à afeição do arbusto enfezado que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Ou seja, nós já chegamos a uma fase, embora ainda estejamos atrasados, né, na nossa evolução, não sejamos espíritos muito evoluídos, mas nós já chegamos numa fase em que, de evolução, nós já temos conquistas, já caminhamos bastante. Então é preciso nós, que a nossa mente, né, o espírito que está aqui nesse momento, né, na Terra, nesse nível de evolução, se conscientize de que é preciso honrar esse patrimônio que já conquistou, essas conquistas, e que não pode simplesmente vegetar, como ela diz, como ela menciona aqui, exemplifica, como se fosse um arbusto, uma árvore, um vegetal, que nada produz de útil à economia do orbe. Claro, ela está se referindo àquela vegetação que não tem nenhuma, que não produz nada de positivo para a vida na Terra. Nem podemos imitar o irracional, que não tem consciência desse patrimônio, dessas conquistas, das suas obrigações perante a vida, perante a sua existência. Ela continua: uma existência entre os homens, por mais humildes, para nós outros é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente, sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida, até ao Calvário da Suprema Ressurreição. Então, ela aqui está se referindo à nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que cada um de nós tem pelo seu destino, e que essa responsabilidade é individual. É claro que os benfeitores, aqueles que estão conosco na caminhada evolutiva, eles podem nos ajudar, nos auxiliar, né? Eles estão aí, os benfeitores principalmente, estão aí para nos inspirar, para nos intuir sobre como devemos proceder, sobre o nosso proceder. Mas cada criatura, ela é, como diz a benfeitora, um reino de si mesma. Ou seja, ela é senhora, ela tem um atributo básico que é fundamental para esse processo de crescimento, que é o livre-arbítrio, né? Nós somos dotados de livre-arbítrio, exato, Elisa. A escolha será sempre nossa. Então, nós somos dotados de livre-arbítrio. Por mais influenciados que sejamos, ou pelo próximo que está aqui ao nosso lado na vida carnal, ou pelos benfeitores espirituais, a escolha, a responsabilidade pela escolha será sempre nossa.
e, em consequência, o resultado dessa escolha se refletirá também sobre nós. Nós não podemos, né, se nós cometemos um determinado equívoco, nos isentar de responsabilidade, fugir das suas consequências, sob a alegação de que agimos por influência de A, B ou do espírito C. Não, a escolha, a decisão é sempre nossa. O livre-arbítrio, ele nos faz responsáveis, nos faz seres livres, porém responsáveis pelos seus atos, pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Então é isso que a benfeitora chama a atenção aqui, para que aqueles espíritos tenham consciência de que eles são os senhores do seu destino. A eles cabe a escolha do caminho a seguir para chegar à perfeição a que nós estamos irremediavelmente destinados. Bem, alguém gostaria de fazer alguma observação? Podemos seguir? Vamos seguindo, né? Mas o espaço está sempre aí liberado, né? Algum comentário, algum questionamento, algo que não tenha ficado muito claro. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na locução com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Pois é, Beth, é isso aí. Ô, mana, nós somos senhores absolutos do nosso destino. Não podemos nos lamuriar, reclamar daquilo que nós estamos colhendo, porque é resultado da nossa plantação, sempre. Bom, ela continua. Afagou Gúbio, né, bondosa, com palavras de agradecimento e em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Então, para quebrar um pouco ali aquela solenidade, aquele ato solene, aquele cunho solene que o seu pronunciamento estava adquirindo, ela resolveu então franquear a palavra aos presentes, para que esses viessem, através de sua experiência, de seus pensamentos, enriquecer a reunião. Então, um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Quer dizer, um dos espíritos, veio então falar à benfeitora. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrena. Respirei muitos anos no corpo carnal como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano. Quer dizer, foi um homicida, né? 2 vezes, como ele diz aqui, mas ele trilhou aí a sua reencarnação normalmente, né? Embora a consciência dele o acusasse, né? Fizesse com que ele sentisse o remorso. Ludibriei quantos me cercavam através da máscara da hipocrisia. Quer dizer, ele conseguiu enganar a todos, né? E provavelmente seus crimes ficaram impunes ante a lei humana. Atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Quer dizer, ele estava contando então que, atravessando, né, a passagem aí para a vida espiritual, ele seria acusado, receberia muitas acusações sobre aquele fato, estaria atormentado por aquelas reminiscências. Semelhante expectativa aliviava-me de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo com o aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis.
há um tribunal invisível em minha consciência e, debalde, procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Então, esse espírito veio trazer aqui a sua experiência. Duplamente homicida, ele conseguiu ludibriar aqui a sociedade, na vida carnal, e esperava por grande padecimento. A sua consciência o acusava, ele começou a sentir o remorso ainda aqui na vida terrena, e esperava passar pela acusação das suas vítimas, porque é realmente a pena mais comum que acontece aos criminosos. Quando Kardec estudou as penas futuras no livro Céu e Inferno, ele explica isso muito bem. Ele diz que para o criminoso a principal penalidade é encontrar aqueles que foram suas vítimas, o acusando, não lhe dando paz, fazendo-o sempre rememorar o ato criminoso. E esse espírito, ao contrário, aqueles que foram sua vítima, resolveram perdoá-lo e esqueceram, deixaram ele para lá. Então ele achava que com isso a sua situação estava resolvida. No entanto, veja só, ele diz aqui, um tribunal invisível o acusava e não o deixava em paz, que era o tribunal da sua consciência. Exato, Elisa. Ele ficou surpreso por não encontrar os acusadores, mas encontrou um outro acusador, né, muito mais tenaz, muito mais difícil de ser vencido, que é a própria consciência. Então esse tribunal invisível o levava ao remorso. Exato, a consciência pesada pelos crimes praticados não o deixavam ter paz, e ele estava ali em situação de grande sofrimento. Quer dizer, é uma situação diferente daquela que Kardec aponta como mais comum nos casos de criminosos, nesse livro que eu citei há pouco, da codificação O Céu e o Inferno, que diz que a presença das vítimas é a pena principal dos criminosos. Nesse caso, não. Ele não teve a presença das vítimas, mas teve a sua consciência, o acicatando, o condenando, não lhe deixando ter paz e fazendo levar ao sofrimento. Exato. Essa acusação da sua consciência, certamente, é pior até do que a presença dos acusadores, né? Porque a presença das vítimas, a presença das vítimas já seria um sofrimento muito grande. A reminiscência do ato do crime, as cenas do crime, isso já traria um grande sofrimento. Mas nós vemos aqui o testemunho desse espírito mostrando que há um sofrimento ainda muito maior. Ele não passou por essa pena, né, de ter as vítimas presentes, de estar sempre na sua mente as cenas do crime, mas passou pela acusação da sua consciência. E que ele, como ele vem dizer aqui, difícil, que ele não conseguia fugir. Abafando os soluços, rematou comovente. Como iniciar o esforço de minha restauração? O espírito queria saber que caminho ele deveria tomar. Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Quer dizer, o sofrimento daquele espírito estava sensibilizando ali os benfeitores. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Desculpa. Bom, então aqui a benfeitora está citando, aqui está dando a ele o caminho, né? Ele queria saber o que fazer para sair dessa situação, para acabar esse sofrimento. E a benfeitora está recomendando a ajuda ao próximo, ou seja, a prática da caridade, né? É uma maneira dele encontrar o caminho da regeneração, retomar o caminho em direção à paz, em direção à superação daquela situação de crime em que ela se encontrou. Então ela recomenda que ele se dedique
a ajudar as pessoas que estão ainda passando por essa situação de aflição, que estão em grande dor. Ou seja, a gente vê como é que o trabalho, o auxílio ao próximo, é um remédio para muitos males espirituais, né? O trabalho no bem, o trabalho de socorro, o trabalho na prática da caridade. E ela diz: sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Quer dizer, embora ele vá encontrar essas dificuldades, né? Como ela diz aqui, vai sofrer algumas injúrias, incompreensões, mas ele sempre encontrará um meio de, com eficiência e brandura, aliviar a dor, o sofrimento daqueles espíritos, daquelas pessoas. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e luz, porquanto o espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Quer dizer, então, depois que ele tiver semeado tudo isso, né, que ele tiver se dedicado à prática do bem, à ajuda das pessoas, ele então vai colher os frutos, né, o fruto do alívio para a sua dor, bênçãos de paz e luz, como ela diz aqui. Ou seja, é a incidência daquela máxima que Jesus, né, disse a Madalena, né, o amor cobre a multidão de pecados. Então, a prática do amor, a prática do bem, do auxílio ao próximo, da caridade, cobriria todos aqueles crimes que ele praticou. Ou seja, é uma maneira dele se regenerar. Porque o que a lei de Deus quer não é o sofrimento do pecador, não é a punição, não é a vindita. O que ela quer é a transformação, é a regeneração daquele que errou. Então, uma maneira de se pagar, entre aspas, né, os equívocos, a maneira mais eficiente é através da prática do bem, é através da prática do amor ao próximo, da prática da caridade. E essa foi a receita, foi esse o remédio que Matilde indicou para aquele espírito que estava ali, aquele espírito criminoso que estava ali em sofrimento. E ela continua: realizado esse serviço nobilitante, retomarás então, mais tarde, o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravaste na mente interessada em renovar-se. Quer dizer, depois que ele tiver então passado por esse processo, né, de regeneração no mundo espiritual, optado pelo caminho de bem, ele então viria para o corpo físico. E aqui ele receberia em forma de ideias inatas, né? Em forma de reminiscências, todos esses ensinamentos que ele estava obtendo. Exatamente, Elisa, obrigado, você falou a palavra certa, de intuição, esses ensinamentos que ele estava recebendo no mundo espiritual. Reencontrarás daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários, prostando-os a golpe mortal. Visitar-te-á com frequência o coração. Quer dizer, ele ainda passará por essas chamadas tentações, não é? Ele ainda terá a oportunidade, vai ser a prova, porque ele vai passar, ele ainda vai ter a oportunidade de praticar a cólera, a violência e de praticar outros crimes, como ela diz aqui. Se souberdes, porém, e sobretudo, se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas, e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão. Então vai ser a prova que esse espírito... Oi, boa noite, Ângela. Fica com Deus. Então vai ser a prova, porque esse espírito vai ter que se submeter aqui no mundo terreno, quando ele reencarnar. Provavelmente ele vai reencarnar num meio propício à prática do mal, propício à prática do crime, né? Por exemplo, esses meios que nós conhecemos aqui, não precisa citar exemplos, né?
onde a prática do crime é uma constante, está presente, é tentadora para que se possa conseguir coisas materiais. Então, ele vai passar por essa prova. Mas, como ela diz aqui, se ele estiver convicto, se a sua vontade de redirecionar a sua existência para um outro sentido, se isso for algo sincero, algo forte, efetivo, ele saberá vivenciar essa prova. Ele viverá naquele meio propício ao crime, ele terá a oportunidade de praticar o crime, mas não se deixará levar por essa tentação. Vencerá essa prova. E isso se a sua disposição de modificação for de fato sincera, for efetiva. E ele então, antes que a missionária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recolheu-lhe ao conselho, exclamando humilhada. Quer dizer, então, agora já é um outro espírito, uma mulher que, nesse intervalo, após Matilde falar sobre o caso daquele espírito que foi criminoso, um outro espírito foi procurá-la aqui com expor o seu problema. Grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te roteiro salvador. Quer dizer, mais uma que veio dar o seu testemunho, né, da sua falta, do seu equívoco, confessar os seus erros e pedir para a benfeitora uma orientação, né, ou como ela diz aqui, um roteiro salvador. Enquanto encarnada, conta ela a sua história, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci, e filhos que afastei deliberadamente do meu convívio, para gozar à saciedade os prazeres que a mocidade me oferecia. Quer dizer, então ela tinha uma família constituída, mas ela não soube honrar essa família. Ela abandonou o esposo, abandonou os filhos para se dedicar à vida de prazeres, né? À vida de gozo, dos sentidos, como ela diz aqui. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos, e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Então, ela conseguiu, na vida aqui, na carne, né, na vida terrena, ela conseguiu ludibriar, né, as pessoas, a sociedade humana, né? Ela diz aqui que essa sua vida, né, de prazeres, de abandono da família, conseguiu passar despercebida aqui na Terra. Mas, e ela diz que usava uma máscara, né, que disfarçava esse seu comportamento, né? Então, ela diz que uma vez ingressando no mundo espiritual, essa máscara caiu, né? E veio, como nós sabemos que acontece, né? Se desnuda tudo, né? Exato, Elisa. Ela fingia que convivia com a família bem harmonizada, mas na verdade era dedicada a essas práticas, né, mundanas. Mas chegando ao mundo espiritual, ela enganou a sociedade aqui terrena. Mas aquela velha história, né, do caso anterior, a sua consciência ela não conseguiu enganar. Bom, o Beth, o Lô, quem está dirigindo a reunião, são 10h30, mas mais 10 minutos a gente conclui. Tudo bem? Vamos avançar 10 minutinhos aí para a gente concluir o capítulo, né? Bem, beleza, Beth. Então, ela, no mundo espiritual, ela se desnudou, né? Ela veio, toda aquela sua hipocrisia, aquele fingimento, caiu, porque no mundo espiritual não há como nós nos mascararmos, né? A máscara de carne que nós usamos aqui oculta muita coisa, engana as pessoas aqui na Terra. Mas aos espíritos, no mundo espiritual, isso não acontece, como todos nós sabemos. Então ela diz, que farei para retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Queria ela então um conselho para como sair dessa situação. Matilde fitou-a compungidamente e observou. Milhares de seres
despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima, sob o guante cruel das paixões que se algemaram, invigilantes. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-se nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade. Quer dizer, ela diz aqui que essa situação dela é comum, né? Retornando ao mundo espiritual, é isso que acontece, continua presa, o espírito continua preso a essas paixões a que se algemaram aqui na Terra. E Matilde aponta para ela tomar o caminho do reajustamento, mais uma vez, como no caso anterior, ela aponta o quê? O amor ao próximo, o trabalho no bem, como ela diz aqui, o levantamento dos sofredores de boa vontade, quer dizer, a caridade, a prática da verdadeira caridade. É, mais uma vez, o remédio apontado por Matilde, para que esse espírito, como o anterior, possa sair daquela situação de sofrimento. Com o esquecimento de ti mesmo, ti mesma, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando, por tua vez, o direito de regresso ao campo bendito da carne. Quer dizer, então, através desse trabalho no bem, desse socorro a esses espíritos em sofrimento, ela estará também influenciando esses espíritos. Como diz Matilde aqui, plantará na mente dele novos princípios. E os colocarás também no caminho do bem. Quer dizer, é aquele exemplo que arrasta, né? Ela estará dando esse exemplo e estará levando com ela para o mesmo caminho muitos outros espíritos. Reconduzida então à abençoada escola terrestre, receberás talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retemperem o ácido do caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Quer dizer, essa daqui então, esse espírito, essa mulher vai receber como prova, na sua próxima reencarnação, a beleza, né? Ela vai passar pela prova da beleza física, ou seja, vai nascer num corpo muito bonito, um corpo muito belezado, para ver se ela já conseguiu superar essa força que a empurrou para a tentação do atendimento aos desejos inferiores. Então, se ela conseguir se manter fiel, como diz aqui a benfeitora, ao amor santificante, ou seja, se ela constituir uma família, souber honrar essa família, o marido, os filhos, em que pese seu corpo de beleza física, ela estará vencendo a prova. Quer dizer, a gente vê que a beleza também é uma prova. E muitas das vezes, a beleza física, né, que nós estamos nos referindo, é uma prova e muitas das vezes uma prova muito difícil, né? Como esse espírito aqui certamente, né, iria passar por essa prova e encontraria também as suas dificuldades para vencê-la. Mas se ela conseguisse vencer, diz aqui a benfeitora, ela estará então resgatando, né, se regenerando, retemperando o seu caráter, como ela diz aqui. Esta é a lei, minha filha, diz a benfeitora. Para que nos reergamos com segurança depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações por vindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante ao bem infinito. Então, se ela conseguisse vencer essa prova, como diz a benfeitora, ela poderia vencer essa prova, melhor dizendo, através do socorro àqueles que... Vou ver alguma... Do socorro àqueles que estavam também à beira do precipício, ou seja, estavam também se encaminhando
para terem a mesma queda porque ela passou. Então, esse socorro, esse trabalho, de retirando esses espíritos dessa situação, seria uma maneira que ela estaria resgatando, que ela estaria se regenerando. Estão ouvindo aí ou houve algum problema? Ok, então tá, vamos lá. Pensei que tivesse havido algum problema aí com... Bem, então essa seria a maneira, como diz aqui, o único recurso definitivo contra o mal é a ação no bem. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, espraiou o olhar na assembleia que a ouvia, expectante, e concluiu: e que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Então, a benfeitora está ensinando então que é através da prática do bem, né, através da prática do amor, que nós chegaremos à condição de espíritos puros, atingiremos a felicidade a que estamos destinados. E como ela diz aqui, ninguém vai conseguir pegar atalhos. É preciso seguir o caminho da evolução, o caminho do progresso, ou seja, seguir as leis de Deus, né? As leis naturais que estão escritas na nossa consciência e que nós não podemos deixar de atendê-las sob a alegação de que nós não conhecemos. Então, esse é o único caminho para a felicidade, que ninguém vai chegar a esse reino de Deus apenas através da prática da religião, da prática de cultos. Não é esse o caminho. Como nós já dissemos aqui, Jesus não recomendou nenhuma religião, não recomendou o processo religioso como uma forma de chegar ao bem, de chegarmos ao reino de Deus. O que ele recomendou foi, acima de tudo, o amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que vai nos fazer crescer. Não é o formalismo religioso, não é nós estarmos decorando aqui o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as obras espíritas. Não é isso que vai nos fazer chegar a esse reino divino. O que vai nos fazer chegar ao reino divino é a prática do bem, a prática da lei de justiça, de amor e de caridade. É isso que a benfeitora aqui chama a atenção. Porque para chegar a esse reino divino não existem atalhos. O caminho tem que ser percorrido corretamente, o caminho traçado pela providência, que é o nosso crescimento, a nossa elevação, nos despojarmos dos nossos vícios, dos nossos defeitos e adquirirmos toda a cota de perfeição que nos é possível. E ela conclui então, André Luiz conclui então o seu relato dizendo que nesse momento entregou-se Matilde à maior parada e enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Bom, então essa reunião com a benfeitora vai continuar, né? E na próxima semana no estudo do capítulo 19, nós vamos dar continuidade então a essa reunião. Ok? Obrigado, Elisa. Bom, então, já que já ultrapassamos aí o nosso tempo, né? Vamos encerrar aqui as nossas reflexões, agradecendo a todos pela companhia, né? Estarem aqui comigo até agora. Muito obrigado, eu que tenho que agradecer. E vamos passar então a palavra a quem vai fazer a prece de encerramento. Será a Beth, a Elô, a Elisa, a Mana, a Elô. Muito bem. Eu que agradeço a todos, viu, pela companhia.
Muito obrigado mais uma vez, que o estudo tenha sido proveitoso para todos nós. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Sérgio, obrigada, né? É maravilhoso a gente perceber, né, como a gente fala assim, as palavras da benfeitora que nesse final, como a Lisa falou, né, o amor que é assim a mensagem para todos nós, né, sem discriminação, sempre aceitando o próximo, e isso é muito bonito, né, e compreendendo o tempo de cada um. Então, a lição assim maravilhosa mesmo. Muito obrigada. E vamos agora, né, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que estiveram aqui nesse momento nos sustentando, nos amparando, nos envolvendo com todo o seu amor, com toda a sua paz, trazendo assim esse estudo que tanto nos esclarece, que elucida essa nossa caminhada, essa oportunidade do nosso melhoramento, pois esse é o nosso maior aprendizado aqui, né? É o melhoramento, a compreensão, como Jesus falou, amar o nosso próximo. Então, que a doce paz de Jesus envolva todos nós aqui, que nós possamos assim ter um sono agora nesse momento tranquilo, harmonioso, com as nossas consciências tranquilas, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com o nosso respeito ao próximo, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação, dessa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece. Obrigada, Pai querido, por todo o amparo. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu exemplo, pelo seu caminhar. Envolva cada um de nós aqui presentes, um cara sério, o embaixador, o Flávio, a Jandira, a Lisa, a Ineida, o DH, a Julinha, a Maninha, a Bete Rosado, o Sérgio, a mim também, Pai, com as tuas bênçãos, para que nós possamos seguir o nosso caminhar sempre, envolvidos nesse amor, nessa paz, nessa serenidade. Que a tua luz possa assim abençoar o nosso sono e principalmente o nosso despertar amanhã para uma nova caminhada. Graças a Deus, Pai querido, assim encerramos essa nossa lição, esse nosso estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus.